Você já sentiu a ansiedade chegar do nada? O coração acelera, respiração fica curta, o peito aperta e aquela sensação angustiante de que alguma coisa está acontecendo de errado? E talvez a pior parte seja essa, sentir tudo isso e não entender o porquê. A sensação é, mas eu estava bem, por que isso está acontecendo agora? Sem motivo. E se isso acontece com você, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar por que a ansiedade às vezes parece vir do nada e o que fazer quando isso acontece. Para quem ainda não me conhece, eu sou Érica Rocha, psicóloga, e aqui eu te ajudo a entender a ansiedade de uma forma muito prática, leve e baseada na psicologia. Antes de tudo, eu quero te contar uma coisa muito importante. A ansiedade não é necessariamente algo ruim. Ela nos ajuda a entender o que precisa ser feito. Ela surge do medo e da insegurança. E olha só que interessante, o nosso cérebro, ele foi feito para nos proteger. Quando ele percebe um sinal de ameaça, ele ativa um sistema de alarme natural no corpo. Por isso que o corpo reage com o coração disparado, com falta de ar, aperto no peito, tensão, tremor, suor. Tudo isso o corpo se preparando para se proteger daquilo que ele acha que é um perigo. O grande ponto é que o cérebro não sabe discernir o que é um perigo real do que é um perigo pensado. E às vezes você nem está em um perigo real, mas só de imaginar uma situação difícil, o corpo já reage. Por exemplo, só de você imaginar uma coisa difícil que tem que fazer amanhã, já faz o seu corpo disparar. Só que isso acontece muito rápido, de uma maneira automática, quase que imperceptível. E aqui entra um ponto muito importante que poucas pessoas percebem. Muitas vezes o corpo percebe o alerta muito antes da gente conseguir racionalizar o que está acontecendo. Só que isso confunde muito, porque as mesmas sensações físicas da ansiedade acontecem em situações normais do dia a dia. Por exemplo, se você subir uma escada, se você correr, se você tomar café demais, se você não dormir bem, se estiver cansado, seu coração vai acelerar, o ar vai ficar curto, vai vir a tensão, o que é completamente normal. Mas a pessoa com ansiedade, ela começa a ficar hipervigilante. É como se ela estivesse observando o tempo inteiro qualquer sinal de ansiedade no corpo. Mesmo que ela esteja bem, ela fica conferindo. Será que meu coração está acelerado? Será que eu vou ter uma crise de ansiedade? Será que minha respiração está normal? E aí, essas sensações físicas passam a ser interpretadas como perigo. E isso por si só já aumenta a ansiedade. Mas às vezes não foi nem a ansiedade que começou primeiro, mas a sensação física que foi interpretada como ansiedade. Mas existe um outro motivo muito comum e ele está dentro da nossa mente. Os pensamentos automáticos. Eles acontecem muito rápidos e nem sempre a gente consegue percebê-los. E esses pensamentos automáticos que geram ansiedade geralmente são negativos, são catastróficos, que vêm antes de você realizar alguma coisa. Uma reunião, uma tarefa, conversar com alguém. Percebe que a ansiedade não é só pensar no futuro de forma catastrófica? Às vezes a ansiedade aparece também quando você fica revivendo algo que aconteceu. Você fica ruminando aquela conversa, fica se criticando negativamente, fica se perguntando por que eu fiz aquilo, por que eu falei aquilo, eu agi errado. Só que tudo isso gera o quê? Medo e insegurança. Então, o corpo já entra em alerta, mesmo sem você estar vivenciando aquilo de forma real. Então, funciona assim. Um pensamento vai ativar um tipo de emoção, como medo, que vai gerar uma reação física, que vai resultar em um tipo de comportamento, seja fugir daquela situação, enfrentar aquela situação ou paralisar diante daquela situação. Ou seja, você pensa em algo que seja perigoso, isso ativa o medo, que deixa o seu corpo trêmulo, tenso, com o coração acelerado. E aí você vai
ou evitar aquela situação, ou fugir, ou enfrentar aquela situação. E então, o que fazer quando a ansiedade aparecer do nada? Eu quero te ensinar uma técnica simples. Quando você perceber que a ansiedade está chegando, faça essas 3 perguntas. Primeiro, o que aconteceu hoje? Segunda, o que eu estava pensando antes de ficar ansiosa? E terceiro, o que o meu corpo está tentando me dizer? Essas perguntas vão te ajudar a identificar qual o gatilho da sua ansiedade, porque geralmente existe uma conexão entre o que aconteceu, o que você pensou e o que você sentiu. E uma dica valiosa: escreva tudo isso. Muitas vezes a resposta aparece quando você desacelera e observa o que está acontecendo. E na psicoterapia, a gente faz justamente isso. Um mapa minucioso da ansiedade, buscando entender o que você pensa, o que você sente e como você reage diante da ansiedade. Porque isso acontece de forma automática e perceber isso sozinho pode ser muito difícil às vezes. Então, sempre que a ansiedade parecer vir do nada, lembre que tem algum motivo. E às vezes pode ser coisas silenciosas que você vem carregando há muito tempo. E se isso acontece com você, comenta aqui embaixo, isso acontece comigo. E agora, deixa seu like, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu vou te explicar o que fazer quando a ansiedade dispara.